Ai, Pazati, deixa eu falar uma coisa pra você, sabe? Essa aula tá sendo ótima, maravilhosa, mas assim, não precisa ficar com aquela buzina toda hora, sabe? Porque a gente escuta essa aula com fone de ouvido. Aí, sabe, a gente tá falando de coisa séria. Aí você fica aí com esse jeito seu, assim, sabe? Como se você fosse um misto de Chacrinha com Porta dos Fundos, com Silvio Santos, com Paulo Maluf. Sabe? A gente tá falando de coisa séria, coisa de Deus, não pode brincar, tá bom? Errado, querida! Humor é muito melhor do que ficar chatice na aula! Aqui é alegria, aqui é diversão, sabe por quê? Porque só dá risada aquele que entendeu, só entendeu aquele que compreendeu, só compreendeu aquele que conciliou, aquele que superou o drama, aquele que ressignificou as dores. Querido, querida, o humor é muito mais iniciático do que o drama. O drama é perplexidade, o amor é conciliação e o amor dá risada. E hoje nós vamos falar sobre pescadores de homem, começando a sacudir a sua noite, fazendo com que essa aula entre na sua casa com muita leveza, com muita diversão, com muito conhecimento sério. Bora? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro módulo já. Gente, nós estamos na aula 12, Severino! Aula 12. Nós estamos iniciando o módulo Mãos à Obra. Mãos à Obra, tá bom? Nesse módulo, nós vamos ver, conforme você vê aí no slide em tela, alguns dos atos mais concretos de Jesus, né? O chamado dos primeiros discípulos, que é a aula de hoje, Pescadores de Homens. Na aula que vem nós vamos ver a expulsão de demônios. Nós vamos ver depois algumas curas que Jesus fez, não é? Curados por Jesus, a interrogação. E vamos encerrar depois com a quarta aula sobre vida com propósito nas trilhas de Yeshua. E aí, como sempre nós temos feito, uma sessão de perguntas e respostas. Legal? É importante que você veja tudo o que nós já aprendemos. Olha aí comigo no slide em tela. Primeiro módulo, nós tivemos 5 aulas, nosso Cristo planetário revelado, mistério da ressurreição de Jesus, autópsia da paixão de Jesus, a identidade cósmica de Jesus e aí o módulo de perguntas e respostas. Tudo isso no módulo 1, epicentro da transição planetária. No módulo 2, nós vimos a jornada iniciática de Jesus, uma carreira pública conturbada, diálogos místicos com Nicodemos, água e vinho, diálogos místicos com a samaritana, não é? Nesse módulo que se chamava o encontro místico com Yeshua, legal? E agora nós estamos iniciando o terceiro módulo. Lembrando que esse curso vai ter 7 módulos ao todo. Então, nós estamos construindo aí o conhecimento ao longo desse processo. Estamos quase chegando na metade do nosso curso já. Olha só que coisa bacana. Quase chegando na metade do nosso curso. Como é que tem sido para você, né? Tem feito diferença na sua vida? Você está tendo bons insights? Está reorganizando as coisas? Está conseguindo ser um ser humano um pouquinho melhor? Pouquinho melhor, né? Conta aqui para mim nos comentários, deixa aqui a sua mensagem. Eu tenho lido e eu digo para vocês, eu leio todos os comentários de todas as aulas, tá bom? Sempre que aparecer ali um joinha meu, é porque eu li seu comentário, estou por dentro do que está acontecendo com você e eu gosto muito de estar conectado com todos, tá bom? Então pode deixar seu comentário que com certeza eu vou acompanhar. Me conta como está sendo aí, expectativas, né, de início desse terceiro módulo. Lembrando que esse curso tem uma área de downloads, onde você pode baixar esse material, que eu uso aqui em aula, ele fica lá dentro da plataforma do Círculo, não é? É um curso gratuito do começo ao fim, então o único preço que você paga é a perseverança, não é? Tem aqui o QR Code que você pode utilizar para entrar direto na área do curso lá e se cadastrar, tá bom?
Lembra aí de deixar seu joinha, teus comentários, ativar o sininho, entrar no nosso Telegram, mandar mensagem e, claro, criar sua conta dentro do círculo. Legal? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com o chamado dos primeiros discípulos e eu vou trabalhar especificamente um texto do Evangelho de Lucas, tá bom? Lucas, o médico que escreveu aí por orientação, por estímulo de Paulo, uma espécie de relato documental, não é, da vida de Jesus, entrevistou, consultou todas as fontes, trabalhou muito aí com diversos discípulos para construir o seu evangelho. E eu acho a narrativa de Lucas uma narrativa muito boa, né? Então eu vou pegar aqui um trecho para o qual nós vamos estudar na aula de hoje e a partir desse trecho nós vamos avançar em interpretações que são muito importantes, que são muito legais, para abrir a nossa mente, a gente continuar mergulhando numa dimensão de compreensão desses registros que está para além daquilo que a gente vê comumente nas religiões. Legal? Então acompanha comigo em tela. Jesus vai chamar aqui, não é? Os seus primeiros discípulos. Então vai dizer assim Lucas: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, lançai as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas, lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que as suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Esse texto é maravilhoso, né? Então, tá lá a multidão ao redor de Jesus, né? Já querendo ouvir, ele ali no espreme, vucu, aglomeração. Jesus vê o barco parado, ele dá uma subidinha ali, né? Pede para Pedro para dar uma afastada, sei que é um forgado, né? Porque chega, não conhece os caras, mas tá o barco parado, ele dá uma subidinha, pede para dar uma afastada para criar uma certa concha acústica ali, né? Com uma certa distância daquela multidão que estava se aglomerando e do barco de Simão, que é muito interessante isso, de dentro do barco de Simão, ele faz a pregação para as multidões, não é? E quando termina, a permuta ali, né? Fala: vamos jogar a rede lá de novo, Simão. Ele fala assim: filho, deixa eu falar uma coisa pra você, ô Jesus. Trabalhamos a noite inteira, pegamos nada, né? Aí o senhor senta no meu barco e fala: e agora eu tenho que jogar a rede de novo. Eu vou jogar porque o senhor tá mandando, né? Aí pegam uma quantidade de peixes que eles não dão conta, começa a romper a rede, né? Chamam os outros barcos, né? Chamam os sócios, você vê que a tradução aqui da Nova Jerusalém chamam os sócios, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? E aí puxam ali, então dá para entender que eles são ali pequenos autônomos mesmo, né? Pequenos empresários ali da pesca, né? Que a gente já estudou isso na aula do módulo passado sobre os contextos. Tem um outro texto, inclusive, em Marcos, vai falar que quando Tiago e João deixam os pais também para ir seguir Jesus, eles deixam os pais com os funcionários, né? Que eram os diaristas ali. Então você vê que tinha ali uma certa organização entre esses pescadores que muito se lembra aí
lembra muito assim aquela ideia de autônomos, uma pequena empresa, não é? De pescas, que são companheiros ali. Eles voltam, se espantam com aquilo, né? E tem medo, né? Como se houvesse uma espécie de distância, né? Pelo amor de Deus, Jesus, nós somos impuros, você é um cara especial, não tem nada a ver conosco. E ele vai falar, calma, não tem medo não. Eu vou fazer de você pescador de homens. Tem uma série de símbolos aqui que são maravilhosos. E como nós fizemos no diálogo de Nicodemos e no diálogo com a samaritana, eu trouxe 5 chaves para a gente entender o que aconteceu nesse texto. Vamos começar a ver as chaves? Agora, antes de ver as chaves, eu quero falar uma coisa para você que é o seguinte. A sogra. Gente, a sogra. Nos 2 evangelhos que falam dessa chamada de Jesus para Pedro, tanto em Lucas quanto em Marcos, tem um fato curioso. Prepare-se, querido, porque é chocante. Jesus cura a sogra de Pedro. Não dá para entender. Agora, eu achei engraçado que eu tava vendo e falei assim, Jesus curou a sogra. Lembra até do Padre Léo. O Padre Léo falava que Pedro negou Jesus 3 vezes, que era mágoa dele ter curado a sogra. Mas eu reparei o seguinte, em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus cura a sogra de Pedro antes de chamar Pedro para ser discípulo. E aí, para convencer meio que Pedro a ser discípulo, Jesus faz o milagre da peixaria aí. No Evangelho de Marcos, Jesus cura a sogra de Pedro depois de ter chamado Pedro para ser discípulo. E aí não tem nada de peixada na firma. Eu achei interessante isso, né? Porque Jesus só multiplica o peixe quando ele curou a sogra antes, que é o caso do Evangelho de Lucas. Então parece que houve ali uma certa compensação, né? Eu curei tua sogra, mas eu vou encher o teu peixe, a firma de pescar peixada hoje. Em Marcos, Jesus cura a sogra depois, então ele só chama Pedro, Pedro vai e acabou, não tem peixada na firma. Achei curioso este arranjo da sogra. Diga para mim aqui nos comentários, o que será que os evangelistas quiseram dizer com esta passagem da sogra? Mas enfim, a sogra não é chave de compreensão. Vamos deixar a pobre velha no canto dela e vamos para a primeira chave de compreensão, que é o seguinte. Primeiro ponto, o reino de Jesus, a sua escola de sabedoria, o seu discipulado não são deste mundo. Então, a todo momento, o trabalho de Jesus, ele reafirma a nossa natureza transdimensional, interdimensional e multidimensional. Logo, todos os eventos ao redor de Jesus precisam ser compreendidos por esse prisma. O que eu quero dizer com isso? Veja, gente, nós somos seres transdimensionais, multidimensionais e interdimensionais. O que isso quer dizer? Interdimensional, lembra de internacional? O que é internacional? Que veio de fora, que veio de outro país. Interdimensional, nós viemos de outra dimensão. A nossa dimensão originária, de origem, não é a dimensão física, é a dimensão espiritual. Nós estamos manifestados temporariamente na dimensão física. Então, quando eu digo que eu sou um ser interdimensional, significa que a minha origem, que a minha essência não está aqui nesta dimensão, mas veio de outra dimensão e se manifesta aqui. Ela é transdimensional porque, sendo originário de outra dimensão, eu aqui estou me manifestando. Então eu estou atravessando dimensões. Lembra do transatlântico, né? O que é um cruzeiro transatlântico? Ele vai cruzar, ele vai atravessar o Atlântico, né? Então ele vai atravessar, o nosso espírito vai atravessar dimensões, vai se manifestar para se manifestar aqui na dimensão física. Sendo interdimensional e transdimensional, nós todos somos seres multidimensionais, ou seja, a minha origem é outra dimensão, eu atravesso essas dimensões para me adensar e me materializar e aparecer aqui encarnado nessa dimensão, mas estando encarnado nessa dimensão,
eu sou um ser multidimensional. Eu estou simultaneamente me manifestando em todas essas dimensões. Quando a gente entende essa tríplice natureza, essa tríplice dimensão, essa tríplice realidade do ser humano, transdimensional, multidimensional, hiperdimensional, quando a gente olha para Jesus, a gente não pode simplesmente observar a questão do ponto de vista físico, sociológico, cultural, histórico, ou somente espiritual, somente religioso. Percebe? A gente tem que compreender isso num contexto maior. Então, veja, por exemplo, o que diz Ramatiz no livro Sublime Peregrino, né? Eu observo que Jesus começou a sua escola e o seu discipulado antes de estar encarnado, antes de se manifestar aqui, nas suas dimensões de origem. E olha o que Ramatiz diz aqui, ó. Para cumprir a sua missão excepcional no prazo marcado pelo comando superior, o plano da sua encarnação também prevê o clima espiritual de favorecimento e divulgação da sua mensagem na esfera física. Deste modo, encarnam-se com a devida antecedência espíritos amigos, fiéis cooperadores, que empreenderam a propagação das ideias novas ou redentoras recebidas do seu magnífico instrutor em favor da humanidade sofredora. Ou seja, naquele processo de descenso, naquele processo de planejamento da encarnação de Jesus, ele próprio, no plano espiritual, começa a ensinar, começa a difundir ideias. Então você começa a ter todos os filósofos pré-socráticos, você começa a ter toda a escola socrática, depois a escola platônica, depois a escola aristotélica, o estoicismo. Você começa a ter uma série de pessoas, uma série de espíritos chegando, e que são e que foram instruídos ou que tiveram aulas, que fizeram o discipulado com Jesus antes de vir para a Terra. Antes de vir para a Terra. Para quê? Para que o clima, para que a compreensão da humanidade começasse a se preparar como uma espécie de adubo para a chegada dele. Nós vimos isso também com os essênios, que começam a trazer, começam a incorporar diversos conhecimentos vindo do Oriente, vindo da grande fraternidade branca. E aí, por sua consistência ao longo do tempo, o plano espiritual começa a permitir que antigos profetas do povo hebreu reencarnem dentro dessa comunidade essênia para começar o fomento, para começar os preparativos para a chegada de Jesus. Então, o que você percebe? Você percebe que a escola iniciática de Jesus não começou com a sua vida. Não começou apenas enquanto ele estava encarnado, ele começou esse trabalho antes. Por quê? Porque nós somos seres transdimensionais, multidimensionais, interdimensionais. O que nós vivemos no plano físico é uma consequência do plano espiritual. O plano físico é uma consequência do plano espiritual. O plano causal, o mundo das ideias, o mundo originário dessa realidade física é o mundo espiritual. Tem até o professor Evaldo se refere a esse mundo como a realidade real. A real realidade. O mundo físico é apenas uma refração, uma expressão, um internato desta realidade real. Então percebe? Faz muito sentido quando nós compreendemos isso, que Jesus começa o seu trabalho de estruturação do movimento antes. E olha, veja, o Ramatiz ainda completa assim, ó, alguns séculos antes de Jesus descer à Terra, o governador oculto do planeta Terra já havia deliberado quanto aos tipos espirituais que deveriam cooperar no advento do cristianismo junto ao Mestre Jesus. Ou seja, isto que parece um encontro casual, não é um encontro casual. Como também isto que parece ser
uma coincidência de você estar aqui fazendo esse curso, não é uma coincidência. Não é uma coincidência, porque o que nós vivemos no plano físico é tão somente a consequência de escolhas que muitas vezes nós fizemos no plano espiritual. E aí a sensação de reencontro, a sensação de magnetismo, a sensação de atração. Olha, eu vejo tanta gente me conta cada história. Outro dia mesmo, um rapaz num processo de atendimento me falou que sonhou que a mãe apareceu para ele e falou, olha, você tem que estudar numa escola chamada Círculo Escola. Olha que merchandise esse espírito danado fez. É uma coisa bonita de ver. Bonita de ver. Por quê? Porque a grande... parece que a gente tem a sensação de que aqui é a vida real e de que quando nós estamos dormindo, nós estamos num mundo de sonhos. Mas na verdade, quando nós estamos fora do corpo é que nós estamos na vida real. Na vida que dá origem a tudo isso daqui. Que dá sentido a tudo isso daqui. Né? A vida espiritual, ela dá sentido a tudo isso daqui. A tudo isso daqui. Então, primeira chave, nós precisamos compreender que esse chamado de Jesus é quase como um despertador. Ei! Fofinho, você, Pedrinho, você que está... Alô, você que está aí com este barco, é o barco da sardinha, é o barco do peixe. Acorda, meu bem, não era peixe que nós tínhamos combinado de você pescar, era homem. Acorda, Pedrito, venha, vamos. Não era isso que nós combinamos, vamos para frente agora, percebe? É uma coisa interessante, né? Então, primeira coisa, nós temos que compreender essa natureza transdimensional, multidimensional e interdimensional do ser humano para começar a entender esse quadro. Legal? Gente, a segunda chave para compreender esse texto. A jornada de Simão é a jornada arquetípica de todos nós. O encontro do seu talento natural com o seu lugar de pertencimento na vida e no cosmos, realizando o seu flow. Eu sou, assim, apaixonado por Simão Pedro, eu sou apaixonado pela história dele, eu sou apaixonado por toda a humanidade que Simão retrata na sua vida e no seu encontro com Jesus, né? Eu sou realmente apaixonado. Eu certa vez tive uma experiência muito forte, porque quando eu mudei para São Paulo, e eu comecei a trabalhar com algumas organizações muito grandes evangélicas, eu me sentia muito perdido. Porque eu convivia com aquele bastidor, né, da religião institucional que era sujo, que era cheio de politicagem. E eu me sentia muito perdido, e eu sentia que eu estava perdendo a fé, né? Depois eu vinha perder completamente, eu vim passar por um período de muito ateísmo. Mas durante aquela fase, eu estava meio que desesperado porque eu sentia que eu estava perdendo a fé. E uma vez, aí eu estava sozinho num carro esperando alguém chegar na estação e eu comecei a ouvir uma música. E a música falava justamente daquele momento em que todo mundo está falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é o profeta, que Jesus é alguém que voltou do passado, que Jesus é o mestre. Então havia toda uma especulação. E ele vira para os apóstolos e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E a música falava justamente isso. You ask me who do I? Say that you are an I. Say that you are the Christ, the Son of living God. Quer dizer, você me pergunta quem eu digo que você é. E eu te respondo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso inclusive foi Pedro que respondeu, né? Tava toda aquela especulação. Jesus só de zóio, né? Em todo mundo. Só de zóio ali. E estão falando que o senhor é isso, estão falando que o senhor é aquilo, estão falando que o senhor estourou na Oprah Winfrey, que o senhor virou um novo influencer, estão falando que o seu vídeo bombou, estão falando que o senhor é o novo presidente e tal. E ele só de zóio olhando assim, né? E ele falou, legal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Percebe? Jesus não estava nem um pouco interessado na fama ou no que aquela grande massa dizia. Jesus estava interessado na qualidade de relacionamento
que ele estava construindo com aquelas pessoas, com aquelas personalidades que conviviam com ele intimamente. Jesus estava interessado em perceber ou em construir um relacionamento que fizesse a real identidade dele e de cada uma daquelas pessoas aflorarem. E Pedro, no impulso, fala assim: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E em resposta, Jesus fala assim: Pedro, você é pedra. Simão, ele fala assim: Simão, não foi ninguém que mostrou, você é muito feliz porque você não ouviu falar isso. Ninguém de fora te falou isso. Mas foi o meu Pai que te revelou isso. E por isso, a partir de agora, você vai chamar pedra, que é Pedro, né? Você vai chamar pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar o meu trabalho. Quer dizer, cara, não tem a ver com uma liderança, não tem a ver com desempenho, não tem a ver com cultura, né? Jesus escolhe Simão para ser a pedra, porque Simão chegou num lugar de identidade ali dentro. E ao conhecer ou ao reconhecer quem Jesus era, Pedro automaticamente entende quem ele é. Não era mais Simão, era Pedro. Então existe um upgrade da individualidade, existe um upgrade da nossa identidade quando no nosso relacionamento com o divino nós entendemos quem Deus é. Quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. Lembra da última aula sobre água e vinho? Onde nós falamos exatamente isso, das tentações do deserto, né? Quem eu sou, quem Deus é e o que eu devo fazer em Deus. À medida que o nosso relacionamento com o divino cresce, quanto mais eu adoro a Deus, voltando agora para a aula de Nicodemos, quanto mais eu adoro a Deus, ou seja, quanto mais eu reconheço quem Deus é, mais eu descubro quem eu sou. Foi exatamente isso que aconteceu com Simão Pedro. E eu tenho a impressão, e eu acho que isso é muito interessante, porque a jornada de Simão Pedro tem a ver com a nossa jornada, né? O Simão Pedro, para mim, ele tem o que a psicologia de pontos fortes chama como um talento natural de ativação. Ativação é assim, veja aí no slide comigo, ó. São pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, tornando pensamentos em ação. Elas querem fazer a coisa agora, em vez de simplesmente falar sobre ela. Isso é um talento chamado ativação. O que são talentos naturais e por que eles são forças neutras e o que isso tem a ver com Pedro? Primeiro, nós somos manifestações individualizadas da energia cósmica, certo? Nós já entendemos isso nas outras aulas, que todos nós somos feitos dessa energia cósmica, dessa grande vibração de Om do Espírito Santo. Essa é a nossa matéria fundamental, a nossa matéria essencial. No seu processo de individualização da energia cósmica, o que acontece? Acontece que nós assumimos aspectos diferentes dessa mesma energia. Então, os talentos naturais, segundo a psicologia de pontos fortes e a pesquisa acadêmica do Donald Clifton, que é uma pesquisa de 40 anos, os talentos naturais são padrões naturais e recorrentes na forma como nós pensamos, nos comportamos e sentimos. E esses padrões naturais e recorrentes, eles podem ser aplicados de uma maneira produtiva. Quando Clifton faz a pesquisa dele, ele cria um vocabulário para a gente chamar essas forças, esses padrões de pensamento, comportamento e sentimento. Porque até então a psicologia estava completamente voltada para tratar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas doenças. Não havia abordagem positiva da psicologia. Então nós estávamos acostumados e nós vimos a importância disso a dar nome para aquilo que nós tínhamos de ruim, para os sentimentos, para a coisa que nos travava. E a partir desta denominação acontecia a dominação. Denominar é dominar. Então quando eu denomino, quando eu dou nome ao que eu estou sentindo, não, eu estou triste, eu estou zangado, eu estou com raiva, eu estou bravo. Quando eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo, então isto é o primeiro passo para eu dominar, transmutar e reverter
esse sentimento. É o primeiro passo para a cura. Agora, se a pessoa fica numa negação, por exemplo, não, eu não tô triste, imagina, imagina, eu não tô deprimido, eu não tô deprimido, não, eu não tô com raiva, Quer dizer, quando a pessoa nega, ela cria uma barreira da transmutação. Agora, quando ela dá nome, ela começa a mover. Tudo isso nós já tínhamos aprendido com a psicologia. O que é que o Donald Clifton faz? Ele fala assim, e se a gente pegar este conhecimento que a gente usa para dominar aquilo que a gente não tem de tão bom, para curar aquilo que está doente em nós, se a gente pegar isso daqui e começar a usar para aquilo que a gente tem de bom? Ele começou a detectar que nós temos tendências, padrões recorrentes em nós, que são extraordinários, mas que ficam abafados em nós. São os talentos naturais. Os talentos naturais são como que os ingredientes que Deus mistura para fazer a gente, ingredientes de potencial. É a energia cósmica que se individualiza em cada um de nós. Então, ele criou, dentro da pesquisa dele, ele mapeou milhares de talentos, mas ele conseguiu agrupar em 34 temas. 34 temas. E ele começou a dar nome. Nós temos uma série aqui no Círculo sobre isso. Você pode entrar aqui no nosso canal, tem assim, mira nos talentos. Então, cada episódio as meninas estão tratando de um talento, de um aspecto que tem um domínio. É uma coisa super legal. O que acontece? Quando a gente começa a focar e a dar nome para aquilo que a gente tem de bom, a gente cria um vocabulário do nosso potencial. Eu falo para os meus mentorados, quando a gente começa um processo de autoconhecimento juntos em programas de mentoria que a gente tem no Círculo, que quando a gente olha para talentos naturais, é como se existisse um vitral de igreja. Olha o slide que eu pus aí, ó, que lindo esse vitral. É como se esse vitral aí, ele tivesse dentro de nós. Cada fractalzinho desse, que tem uma cor diferente, é um arranjo de talento natural. A energia cósmica, ela vem pelo nosso interior e passa como a luz passa por esse vitral. Quando a luz passa por esse vitral, ela assume a cor desse fractal e se manifesta. Da mesma maneira, quando a energia cósmica passa por cada um de nós, ela vai passar pelo nosso arranjo específico de talentos. E como o talento é um padrão natural, recorrente, ou seja, eu não tenho que pensar, eu não tenho que programar, que planejar, ele é um padrão natural, ele é um pensamento espontâneo, um comportamento espontâneo, um sentimento espontâneo. Quando essa energia passa por ele, se manifesta por nós, ela vai também afetar, obviamente, a nossa percepção multidimensional. Por isso a mediunidade é diferente em cada pessoa, porque cientificamente falando, e o Instituto do Donald Clifton, que é a Gallup, tem mais de 25 milhões de testes de DNA de talento aplicados, nenhum teste é igual ao outro. A ordem dos talentos é diferente em cada teste. Você, quando faz o seu DNA de talentos, você tem lá o talento de 1 ao 34, e ele vem num ranking. De maneira que os 10 primeiros são aquilo que é mais forte em você. E os últimos são aquilo que é menos expressivo. Quase sempre, durante todo o nosso processo educacional, a gente é voltado para tentar corrigir aquilo que é mais fraco em nós. E nós esquecemos de fortalecer aquilo que já é forte, de desenvolver aquilo que é a nossa vocação natural. O talento natural tem a ver com a nossa vocação natural, com a nossa aptidão natural, tem a ver com a nossa força natural. Quando o espírito reencarna, ele escolhe essa configuração de talentos para expressar a sua pauta de realizações. Ele escolhe a estrutura de talentos porque através dela ele vai cumprir o seu propósito. Agora, aí é que entra o ponto. Tá? Dessa forma, quando a gente pensa em talentos naturais, a gente pensa como uma espécie de arquétipos de força, ou seja, são padrões que são multidimensionais e que dão forma à energia na nossa expressão individual. Qual que é a questão? A questão é que se nós não temos autoconsciência dos nossos talentos, nós não temos domínio
sobre eles. E aí acaba que esta energia que deveria fluir na direção do nosso propósito, acaba fluindo e escapando por todo lado e nos arrastando em forma de paixões. Agora, quando eu desenvolvo autoconsciência do meu talento através de um processo de autoconhecimento, eu domino esta energia e direciono ela para o meu propósito. Percebeu? Aí é que está aquilo que eu estava falando para vocês. Quanto mais eu reconheço quem Deus é, mais eu reconheço quem eu sou. Quanto mais eu reconheço as forças que eu tenho em mim, a configuração de energia que eu tenho em mim, mais eu domino essa configuração de energia e direciono. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o talento de ativação, que na minha investigação eu acho que Pedro tinha esse talento aí como um dos primeiros talentos dele. O ativação é uma pessoa que inicia, uma pessoa que empreende, uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que não basta ficar só aqui na cabeça, ele quer agir, ele quer iniciar, ele quer tocar fogo no mundo, ele quer fazer acontecer. Quando esta pessoa tem clareza desse talento, tem clareza que ela funciona assim, então ela sabe que ela é uma força de iniciação, ela é uma força de iniciativa, ela movimenta as pessoas, ela influencia as pessoas. Quando a pessoa não tem noção, não tem autoconsciência de que ela tem esse talento, de que a energia flui através dela para iniciar coisas, ela pode acabar se bagunçando com essa força e ela acaba sendo precipitada, ela acaba sendo impulsiva demais, ela acaba metendo os pés pelas mãos, percebe? Mas não são, gente, é a mesma energia, é a mesma força. A questão é que nessa impulsividade inconsciente, ela é precipitada, ela mete os pés pelas mãos, ela é afobada, ela é impaciente, mas quando ela ganha autoconsciência, ela passa a ser empreendedora, ela passa a ser realizadora, ela passa a ser uma grande pessoa de iniciativa, mas é a mesma energia. Ou seja, os talentos naturais, assim como a energia cósmica em nós, é uma energia neutra. Ela em si mesma não é boa nem ruim. O que define se ela será uma energia boa, de aplicação boa, de construção do bem, ou uma energia má, que vai acabar arruinando e boicotando todo o seu projeto de vida, é o seu nível de autoconsciência. Por que eu estou trazendo isso? Porque o que nós vemos na história de Pedro é a evolução dos seus talentos naturais, da sua personalidade, da inconsciência de quem ele é, no momento em que começa e ele é arrastado pelos seus talentos, até a superconsciência de quem ele é. E aí nós vamos ver isso daqui acontecer. Então, quando nós olharmos agora para a jornada de Pedro, você vê que Pedro não tinha papas nas línguas. Quando ele via, ele já tinha falado. Você imagina ter aquela multidão de gente ouvindo Jesus. Jesus vai e sobe no barco de Pedro. Ele já deve ter ficado com a sacola assim, né? Ah, dá uma afastadinha. Ele fala, puta que eu pastel, não peguei porra nenhuma de peixe essa noite. Tô lavando rede, tô de saco cheio, não tenho dinheiro pra pagar esses funcionários que estão aqui. Esse homem ainda senta no meu barco e quer que eu dê uma afastadinha. Aí ele vai e ele afasta. Aí Jesus vai, toda a pregação, vendo lá, lavando a rede, não sei o que, organizando a coisa. Jesus termina, a multidão se dissipa, ele fala, vamos pro mar que nós vamos pescar. O Pedro com a sacola já desse tamanho fala assim, ô senhor, ô Barbudinho, deixa eu falar uma coisa pra você, lindão. Eu sei que você é aí, né, influencer, tá cheio de seguidores, muito bom, né? Mas eu sou pescador, eu sei do que eu tô falando. Eu passei a noite inteira jogando rede nesse lago e não peguei um lambari. Mas tá bom, o senhor tá falando, eu vou jogar. Você percebe? É a impulsividade que mete o pé pela mão, fala o que tem que falar, esbraveja.
Ele ativa as coisas muito rápido, as coisas não ficam no plano mental. Por isso que eu acho que ele tem esse talento chamado ativação. Tem muito a ver com os perfis dos mentorados que a gente tem no círculo. A galera que tem ativação é isso, é ação, a little less conversation, a little more action, baby. Os caras estão pau na máquina. Aí vai, pesca, aí começa a cair, aí já chama o sócio que tá caindo. Aí já chega o sócio, você vê, ativa rápido. Pá, pá, pá. Aí chega com aquela peixaiada toda, a peixada na firma. Senhor, pelo amor de Deus, vai pra lá que eu sou pecador. Já dizia meu avô, quem tem cu tem medo. Né? Ele já afastou direto, pelo amor de Deus. Aí, ativação de novo. Só que é uma ativação, você vê, que é sempre impulsiva. É impulsiva. Ele mete o pé pelas mãos a todo momento. Por quê? Porque ele ainda não tem autoconsciência desse talento natural que ele tem. Nessa autoconsciência, ele não domina essa força, ele é dominado por essa força. Por isso que ele é tão espontâneo, tão metendo o pé pelas mãos. Percebe? Fica aqui minha dica, que no Círculo nós temos uma série chamada Mira nos Talentos, com todos os 34 temas. Você pode começar por ali sua jornada, de começar a entender quais devem ser os seus talentos naturais, porque é muito importante, gente. Enquanto nós não temos autoconsciência disso, a gente fica que nem o Pedrão, sendo arrastado pelo nosso talento, tá? Agora nós vamos para a terceira chave de compreensão, vocês vão ver ainda mais, ó. De pescador de peixes a pescador de homens. Nós vamos ver, gente, o desabrochar dos talentos de Simão Pedro, da inconsciência bruta à autoconsciência no fluxo. Gente, eu ensino isso no curso de iniciação à exoconsciência do Círculo. O flow. Todo mundo hoje quer estar no flow, quer trabalhar com o seu propósito. Ai, Juliano, eu sinto que eu não estou no flow, eu sinto que eu não estou no fluxo. Gente, o fluxo não é um acidente. O fluxo não é sorte. O fluxo não é para pessoas agraciadas, pessoas ungidas. O fluxo é resultado de uma equação existencial muito simples. Identidade mais pertencimento igual a flow, igual a fluxo. Eu não vivo no fluxo se eu não sei quem eu sou. Eu não vivo no fluxo se eu não ocupar o lugar que eu devo ocupar na vida e no cosmos. Pertencimento. Eu estou no lugar que eu devo estar. Eu ocupo o meu lugar na vida e no cosmos. Ai, Pausati, eu não sei se eu ocupo o meu lugar na vida e no cosmos. Sabe por quê? Porque você não sabe nem quem você é, criatura. Você não sabe nem quais são seus talentos naturais, como a energia cósmica flui por você, como é que você vai chegar a entender qual é o seu lugar na vida e no flow se você não sabe quem você é? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, domina-te, transforma-te. Identidade, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus talentos naturais, quando eu sei como a energia cósmica flui em mim através da minha história. Isso me leva a uma compreensão de qual é o lugar onde eu devo estar. Quando eu entendo o lugar que eu devo estar, aí sim, a minha identidade mais o meu pertencimento me levam ao flow, me levam ao fluxo. O que nós vamos ver na jornada de Simão Pedro é como que ele sai da inconsciência bruta até a autoconsciência no fluxo. E veja, é muito interessante, porque sabe o que acontece quando a gente está com a inconsciência? É a frustração. Primeiro ponto que chama atenção nessa passagem. Pedro está frustrado com o seu desempenho profissional. Então ele vai e tal, e não sei o que, foi lá, não pegou nada aquela noite, foi uma desgraça. Ele em tese fez o que ele sabia, mas não ia, né? Aí volta, aquele dia, tem dia que pesca, tem dia que não pesca, aí começa a ver Jesus, né? Aí rolou ali uma certa permuta de Jesus, né? Tipo, filho, deixa eu usar teu barco que depois nós vamos fazer uma peixada aqui, né? Depois eu dou uma força pra você na pescaria. Eu acho legal essa permuta que Lucas coloca. Achei muito legal, né? Ó, vou usar teu barco de púlpito, depois eu dou uma força com a pescaria, tá bom?
Você vê que nada é de graça, meu filho, tudo é troca, né? Agora, depois que eles voltam com aquela tonelada de peixe, e que aí Pedro vê o contraste da inconsciência dele com a superconsciência de Jesus, que ele fala, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Cara, eu sou pecador, cara. Você não sabe quem eu sou, pelo amor de Deus, Senhor. Percebe? Há uma rejeição daquela manifestação superconsciente naquela inconsciência ainda bruta. Percebe? Mas aí, neste lugar, onde, cara, aquele pescador de peixes foi levado à plenitude, que quase afundou 2 barcos, é que Jesus dá um salto. E ele fala assim, cara, você não precisa ter medo não, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Quando Jesus fala isso, Jesus está retomando uma proposta espiritual, um acordo espiritual. Por isso que fala, quando chegou, eles largaram tudo, porque aquela estrutura de vida, de trabalho e de realização havia chegado à sua plenitude. E a plenitude da vida daqueles pescadores de peixes os levou ao próximo degrau, pescadores de homens. Percebe? Foi a experiência da plenitude, quando eles se realizaram plenamente como pescadores, porque quase afundou os 2 barcos, eles voltam. Eles poderiam ter pensado assim, nossa, agora nós vamos montar a fábrica de peixe aqui com um homem desse. Que maravilha! Mas aquela estrutura de vida, aquela estrutura inconsciente havia chegado ao seu limite quando Jesus manda essa. Cara, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então começa o despertar do verdadeiro talento. A partir o quê? Da superconsciência de Jesus, que começa a despertar a inconsciência de Pedro, a inconsciência dos seus talentos naturais, mas esse despertar começa a lembrar Pedro quem ele é. Começa a lembrar Pedro qual é a sua real identidade. E essa real identidade começa a lembrar Pedro qual é o seu lugar de pertencimento, o lugar que ele deve ocupar na vida e no cosmos. Então, quando eu ainda não tenho autoconsciência dos meus talentos, de quem eu sou, eu estou ainda atrelado a uma paródia de propósito que não cumpre todo o seu papel na construção de um significado. Mas quando eu me encontro com alguém que é consciente, que me desperta, eu começo a acordar para quem eu de fato sou. E quando eu acordo para quem eu de fato sou, eu começo a acordar para que de fato eu tenho que ser, qual de fato é o papel que eu devo ocupar. De pescador de peixes a pescador de homens. Aí eu vejo muita gente que procura nossos programas de mentoria no Círculo, porque despertaram e acordaram e não sei o quê, e querem viver uma vida com propósito. Aí a primeira coisa que a pessoa quer fazer é sair do emprego dela. Quer abandonar o mundo corporativo, quer sair do emprego, etc e tal, não quer mais ficar ali, porque aquilo não faz mais sentido para ela, e ela quer virar uma terapeuta holística. Ou quer virar uma terapeuta holística, ou quer virar um youtuber, porque agora é moda, virou terapeuta holístico e youtuber virou moda. E tem um bando de miserável, ordinário, se aproveitando dessas pessoas, dando curso de um fim de semana, então a pessoa sai achando que vai arrebentar a boca do balão, o que é que acontece? Ela começa só se lascar. Por quê? Porque não cumpriu o seu papel original, não chegou à plenitude do seu papel original naquele trabalho e naquele contexto onde ela estava. Baby, o problema não é o seu trabalho, o problema não é o mundo corporativo, o problema não é a empresa onde você está, o problema não são as pessoas, o problema não é a falta de ética do mercado, o problema não é o mercado, o problema não é a economia, o problema não é o Mark Zuckerberg, o problema é você não saber quem você é.
Se você não sabe quem você é, você nunca vai ocupar o seu lugar na vida e na ordem. E se você nunca ocupar o seu lugar na vida e no cosmos, você nunca vai estar no flow. Sendo terapeuta holística, sendo quitandeira, sendo empresária, sendo empreendedora, sendo presidenta da república. Se você não sabe quem você é, você nunca vai ocupar o seu lugar. Você sempre vai ser uma peça fora do lugar. Veja que coisa interessante. O Yogananda lembra assim, ó. Em Simão Pedro, Jesus discerniu uma força divina sobre a qual estabeleceria as primeiras fundações dos seus ensinamentos e predisse que a vida de Simão, a vida espiritual de Simão, seria firme como uma pedra. Cefas, em hebraico. No grego, Petros, pedra, rocha. Jesus dá esse nome para Simão, né? Pedra, rocha. Por quê? Porque ele vê a força de ativação de Pedro. Ele vê aquele talento natural ainda bruto, ainda pronto para ser lapidado. Mas ele vê essa força. Ele vê que dentro de Pedro, naquele vitral interior de Pedro, a energia cósmica fluía com essa força de ativação. E este vitral foi configurado pelo propósito de Pedro. Pela decisão que o levou a encarnar lado a lado com Jesus. Percebe? Jesus conhecia mais Pedro do que Pedro se conhecia. Por isso ele vai e ativa. Percebe? E é interessante, ó. Eu trouxe um resuminho rápido aqui para a gente acompanhar essa jornada dos talentos de Simão. Primeiro, o talento, a ativação do Pedro impetuoso, né? Quando Jesus chama, imediatamente deixando as redes o seguiram. Tipo, ímpeto, ativa, vai, larga tudo, é radical, né? É impulsivo. Depois, ele vai experimentar, quando Jesus escolhe os 12, o poder para pregar, para curar e para expulsar demônios. Então, ele vai, ele ativa. Ele percebe que Jesus não era só um cara de falar e de planejar, não, ele tinha delegado o poder, ele vai, ele ativa aquilo e eles voltam maravilhados. Depois ele é nomeado como pedra, como Cefas, como Petrus, né? A pedra. Por quê? Porque ele reconhece internamente a identidade de Jesus. E quando ele reconhece a identidade de Jesus, ele começa a assumir uma nova vida para si, uma nova identidade para si. Que Jesus, inclusive, dá o contorno ao trocar o nome dele. Depois, gente, a barca com a tempestade, né? E aí Jesus vem andando no meio daquela tempestade. O Pedrão é o primeiro que levanta e fala assim, Senhor, se é o Senhor que tá aí, me manda aí com você. E Jesus fala, vem. E ele vai e pisa. E começa, e fala assim, eu tô andando sobre as águas, de repente vem uma onda, ele fala, e começa a afundar, Jesus vai lá, pega ele. Você vê que ainda está sendo lapidado, ele ativa, mas ele não banca. Ele faz a iniciativa, mas na realizativa ele se caga, não é? Ele vai, aí vai para transfiguração, aí vê lá Jesus transfigurado, Moisés e Elias materializado. Nossa, ele achou o máximo. Aí já vai na impulsividade. Senhor, eu vou montar aqui uma tenda para você, uma para Moisés. Vamos ficar aqui, Senhor. E Jesus fala, filho, vamos descer. Né? Aí, olha a precipitação, né? Depois, a ceia, a Santa Ceia. Ele faz promessa para Jesus. Jesus, eu vou seguir o Senhor até a morte. Jesus olha para a cara dele e fala assim, filho, o galo não vai nem cantar 3 vezes ainda e você vai ter me negado 3 vezes. A impulsividade, a iniciativa, o Pedrão metendo o pé pelas mãos de novo, falando mais do que não devia. Aí vai pro Jardim das Oliveiras, aí vem a turma para prender Jesus, ele já saca uma espada, corta a orelha do cara, do servo do centurião, do servo dos guardas do templo. Aí Jesus fala, ô Pedrão do céu, pelo amor de Deus, filho, quem vive pela espada morre pela espada. Para com esse treco, vai lá, cola a orelha do homem de novo. Você vê, Pedro ele tá sempre precipitado, ele tá sempre fora do timing, porque o talento de ativação dele tá bruto. E de fato, antes do amanhecer, ele nega Jesus 3 vezes. Inclusive tem num evangelho gnóstico dizendo que
depois que ele nega 3 vezes, ele ouve o calo cantando, aquilo acaba com ele. Aquilo acaba com ele. E aí, ele está saindo, uma outra pessoa e falou, você não é o Pedra, né? Você não é o Pedra, o cara que andava com Jesus, que Jesus chamava de Pedra? E diz que ele está tão destruído de ver o resultado de todas as precipitações e do quanto ele ativava, mas não, ele tinha as iniciativas, mas não tinha acabativas, não tinha realizativa. Diz que o cara fala, você não é o Pedra? E ele responde assim, Pedra não, eu sou pó. Ele está esmagado por aquilo que aconteceu. E eu diria que essa dor, ela foi extremamente iniciática para Pedro. Iniciática para Pedro. Porque depois, quando Jesus ressurge, Pedrão tinha voltado a pescar, né? E Jesus está esperando ele na beira da praia, materializado. Quando Pedro volta, ele pergunta assim, e aí, Pedrão, você me ama? E os verbos, né, no grego, para amor, Jesus pergunta sobre um amor excelso, que é o amor agape, e Pedro responde usando o amor philos, né, que é o amor de amizade. Seria o equivalente, assim, perdendo um pouco no rigor aí antropológico, linguístico, mas para ganhar aqui na explicação, seria como se Jesus perguntasse assim, e aí, Pedro, você me ama? E Pedro respondesse, Senhor, eu gosto do Senhor. Porque aquela consciência que esmagou a pedra e fez da pedra pó, foi iniciática para Pedro. Pedro percebeu o quão inconsciente ele era dos seus talentos, principalmente do seu talento de ativação. Do quanto ele era uma força que morria na praia, do quanto ele tinha iniciativas que muitas vezes eram precipitadas, afobadas, que não se transformavam em realizativas. Ele percebeu que ele não estava canalizando plenamente as energias que passavam por ele. A energia cósmica, gente, ela é neutra, né? Tipo gasolina. Se você botar gasolina no tanque do carro, o carro te leva longe. Se você jogar gasolina na tua cabeça sem nenhum fósforo, você pega fogo. A gasolina, ela não é nem boa nem ruim. Depende do uso que você vai fazer dela. Se você jogar na tua cabeça sem nenhum fósforo, ela vai ser bem ruim. Agora, se você colocar lá no tanque do carro, da moto e andar, ela vai ser muito boa. Assim é a energia que flui em nós. Entende? É o nosso nível de autoconsciência que vai dizer se essa energia está sendo bem ou mal aplicada. Come to the dark side, come to the bright side. Né? Come to the dark side of the force. É a mesma força. É a mesma força. O que direciona, o que canaliza é a consciência, a autoconsciência de quem nós somos. Quando Pedro se vê miserável, que alguém o chama de Pedro e fala, Pedro não pó, aí sim ele começa a entrar em contato com quem ele é. Ele começa a entrar em contato com a sua identidade. Por isso, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E ele fala assim, pô, Senhor, eu gosto do Senhor. Porque dentro dele ele fala assim, cara, se eu te amasse de verdade, eu não teria te negado. E Jesus responde para ele, apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha turma aí. E passa mais um tempo de conversa, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu gosto do Senhor. E ele fala, cuida da minha turma então. E depois, mais uma vez, Jesus pergunta 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, completamente presente, sabendo quem ele era, sabendo todo ainda o talento bruto que ele tinha e o quanto ele ainda precisaria aprender sobre si para ocupar o seu papel, ele diz assim, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele é incapaz de afirmar para Jesus que ama Jesus. Veja, o cara que ficou ali. E ainda assim, Jesus responde, então cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Ocupe o seu lugar, cara. Ocupe o seu lugar, porque você sabe agora quem você é.
Você sabe agora que essa força que você tem precisa estar aqui, ó. Precisa ser sincera, precisa ocupar o seu lugar para fluir. E que beleza! Nós vamos ver depois, quando eles são levados a um êxtase espiritual em Pentecostes, Pedro sai e começa a pregar e começa a falar: esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou, esse Jesus. Aí ele taca fogo no mundo, porque aí ele sabe quem ele é, aí ele sabe o papel dele, ele sabe o lugar que ele ocupa e o fluxo acontece. Identidade, pertencimento e flow. Não vai chegar no flow sem saber quem você é. Com honestidade, com sinceridade. É só diante da sinceridade, do reconhecimento de quem você é, que o divino vai levar você a ocupar o seu lugar. Enquanto esta sinceridade não chega, o pertencimento não acontece. Enquanto o pertencimento não acontece, enquanto você não ocupa o seu lugar, você não entra no flow. Em pensar, gente, que esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, diz aí a tradição apócrifa, né? Que vai ser pregado de ponta cabeça em Roma, né? Pregado, vai ser crucificado de ponta cabeça. Quando eles vão crucificar Pedro, ele fala assim: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E eles vão e viram a cruz de ponta cabeça. Veja a coragem dele que chega ao extremo do testemunho, não é? É lindo demais perceber isso. Quarta chave de compreensão. Nos talentos naturais de Simão Pedro, a humanidade e a divindade se encontram. É no talento natural, percebe? É nessa porta, nessa janela interna por onde a energia cósmica flui através de nós, que a nossa humanidade encontra a nossa divindade. Que a nossa humanidade encontra o nosso propósito, a nossa força. E quando nós encontramos o nosso propósito através desse fluxo, identidade, pertencimento e flow, nós canalizamos aquilo que há de mais divino e manifestamos aquilo que há de mais extraordinário. Eu não estaria aqui cumprindo meu papel com vocês se eu não soubesse quem eu sou, se eu não soubesse qual lugar que eu devo ocupar e qual a energia eu devo canalizar para entrar aí toda quarta-feira na sua casa e entregar aquilo que eu tenho de melhor. Mas é porque eu sei aquilo que eu tenho de melhor. Eu posso ocupar o meu papel e eu posso ser uma torneira aberta através desse curso para você. É identidade. Veja no caso de Pedro. Gente, Pedro é esse empresário autônomo do ramo da pesca, né? Tem ali os sócios, né? Funcionários, como vai aparecer ali no Evangelho de Zebedeu. Veja, gente, eu queria ser o barco de Pedro, porque esse barco de Pedro, né? Esse barco de Pedro, o barco que Pedro conduz, é o barco onde Jesus escolhe mostrar quem ele é. Jesus não puxa Pedro para o seu próprio barco. Jesus escolhe entrar no barco de Pedro. No barco de Pedro. Veja, não existe isso de sair da nossa vida, sair do lugar que nós estamos, né? De fugir muitas vezes da nossa vida. Jesus quer estar no seu barco. Ele vai entrar dentro do seu barco, dentro da sua realidade. Ele vai entrar dentro da sua empresa. Percebe? Dentro da sua empresa. E ele vai levar a sua empresa à plenitude do seu propósito. Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele achava que era um pescador de peixes. Quando Jesus entra na empresa de Pedro, Jesus leva essa empresa à plenitude das empresas de pesca. Os barcos quase afundaram de tanto que pescaram. E a plenitude
atitude da empresa de pesca mostra o seu real propósito. Aquilo era uma empresa de pescadores de homens. 4 apóstolos vieram dali, 30% do colegiado de 12. Percebe? Quando eles chegam à plenitude, que eles acham que eles estão abafando, então Jesus revela o real motivo daquela empresa. E aí essa empresa vai. Percebe? Quando o nosso talento está na sombra, quando o nosso talento é inconsciente, nós estamos identificados com a temporalidade, nós estamos identificados com a função imediata, com a função material das nossas coisas. Eu falo para você que é empresário, eu falo para você que é executivo, eu falo para você que é profissional. Enquanto o seu talento está oculto, enquanto o seu talento é inconsciente, você fica profundamente identificado com as operações materiais do seu trabalho. Sem entender, sem compreender quem você é, você não vai ter acesso à dimensão espiritual da sua empresa, à dimensão espiritual da sua carreira, à dimensão espiritual do seu trabalho. Outro dia eu estava atendendo um moço, ele falou uma coisa linda para mim. Ele falou assim: Juliano, meu objetivo é ser um infiltrado da espiritualidade no mundo corporativo. Eu achei muito lindo e inspirador isso que ele falou. Muito lindo, muito inspirador. Eu quero ser um infiltrado da espiritualidade no mundo corporativo. Isso é uma pessoa que sabe quem é. Isso é uma pessoa que quer ocupar o seu lugar e que vai viver no flow. Quando eu tenho noção da minha identidade, do lugar onde eu devo estar e do flow, eu começo a compreender e enxergar as dimensões espirituais do meu trabalho material. É como um outro mentorado que entrou numa empresa de engenharia que vai montar uma grande fábrica numa grande cidade. Aquilo vai impactar milhões de famílias. Ele falou para mim: Juliano, eu acessei num sonho a minha vida anterior e eu, meu chefe, a minha equipe, nós invadimos essa cidade, nós exploramos as pessoas que moravam ali, nós matamos as pessoas, nós estamos aqui para montar essa fábrica como um desagravo, como uma recuperação de toda aquela cagada que nós fizemos no passado. Percebe? É a noção da dimensão espiritual, das consequências espirituais que o trabalho material tem. Isso só a clareza da identidade, do pertencimento e do flow levam. Então tudo começa sabendo exatamente o que eu tenho de melhor para colocar a serviço do flow, para colocar a serviço do espírito. Percebe? Nem sempre a espiritualidade vai te dar uma nova profissão, totalmente na contramão da sua expertise. Mas o espírito pode levar a sua profissão à plenitude do seu potencial. Da potência ao ato, a partir da autoconsciência dos seus próprios talentos naturais. Seus talentos naturais são a potência da energia cósmica em você. Eu tenho uma configuração, eu tenho essa energia cósmica potente dentro de mim. Ele é uma potência. Potência é possibilidade, ainda não é ato, ainda não é realidade. O que tira esses talentos, essa energia da sua potência e leva isso para o ato, para o concreto da realidade, é a autoconsciência. Nem sempre, não é todo espiritualista, não é toda pessoa que desperta que é chamada a ser terapeuta holístico. Se nós tivermos 7 bilhões de terapeutas holísticos no planeta Terra, quem é que vai abastecer o posto de gasolina? Quem é que vai fazer comida? Quem é que vai cuidar das pessoas quando elas sofrerem um acidente? Porque uma coisa é promoção de saúde, outra coisa é emergência médica. Você vai fazer reiki num cara que está com o braço estrupiado, com o osso para fora? Não vai. Percebe? Nem sempre você vai ter que sair do lugar onde você está. Só que a partir do momento que você tiver autoconsciência de quem você é, a sua profissão pode ser levada à plenitude do seu potencial. E ela pode ser, sim, um instrumento da espiritualidade para o nosso mundo objetivo.
Os sábios, diz Yogananda, consideram este mundo um oceano de ilusão onde os peixes humanos são constantemente acossados pelos tubarões dos sentidos. Deus quer que os verdadeiros pescadores de homem aprendam a arte de lançar a rede do seu magnetismo espiritual para capturar as almas presas pelo erro, trazendo-as a Ele. Aqueles que são conduzidos com a sabedoria e a presença de Deus estão sempre protegidos nas águas límpidas da imortalidade. Gente, não é sobre fazer da espiritualidade a sua profissão, é sobre como fazer a sua profissão de forma espiritual. Fazer a sua profissão de forma espiritual. Permitir que através daquilo que você tem de melhor, a espiritualidade se manifeste através da sua identidade de talentos naturais como uma força centrada na realização, centrada na transformação. É quando você percebe a responsabilidade que você tem e que os seus atos reverberarão de forma espiritual nos ambientes. Isso é ser pescador de homens. Isso é ser pescador de homens. É levar a sua profissão à plenitude, é levar a sua vida à plenitude, é levar o seu papel à plenitude. Você só leva o seu papel à plenitude tendo consciência de quem você é. A quinta e última chave de compreensão. Nós somos fruto dos talentos autorrealizados de Simão Pedro. Gente, em pensar que a ativação, o talento de ativação deste homem saiu do cenáculo de Jerusalém, saiu pregando Jesus, espalhando o ensinamento de Jesus, e foi até Roma, onde ele chocou-se com o império, foi crucificado de ponta cabeça, mas ali deixou as suas sementes, e as suas sementes reverberaram aquilo que ele ativou na plenitude da sua identidade, do seu pertencimento, do seu flow, está nos ativando ainda hoje. O seu talento, quando saiu da inconsciência para a superconsciência, está ativando a mim e a você na nossa jornada hoje. Nós todos estamos entrando no barco de Pedro hoje. É lindo de ver isso. O Yogananda diz assim, os frutos do despertar espiritual são uma bênção não apenas para a nossa própria vida, mas para o mundo em geral. As ações de cada indivíduo deixam marcas eletromagnéticas em seu cérebro, influenciando suas ações futuras, e elas também deixam marcas vibratórias no éter, que são registradas e exercem sua influência na mente dos outros. Aquele que se torna um ser divino eleva automaticamente incontáveis pessoas no caminho espiritual. Quem se torna mal degrada os outros e faz decair no plano espiritual ou ocasionar um efeito nocivo sobre as suas fraquezas potenciais, mas aquele que reforma a si mesmo reforma milhares. Pois o que alguém semeia no éter por meio das vibrações dos seus pensamentos e de seu caráter, outros certamente colherão. Outros certamente colherão. Você semeia através dos seus pensamentos e do seu caráter, dos seus atos. A jornada de Pedro, da inconsciência dos seus talentos naturais, a superrealização dos seus talentos no flow, reverbera na nossa história hoje. Porque a história de Pedro é a história de cada um de nós. A história de Pedro é a história de cada um de nós. Então eu te digo assim, aonde ou quantas pessoas os seus talentos naturais irão ajudar quando você tiver autoconsciência deles? Quantas pessoas a energia vai tocar, a energia que vai passar por você vai tocar quando você finalmente realizar esse fluxo de identidade, pertencimento e flow? Percebe? Isso, olha, essa pequena fórmula, identidade mais pertencimento é igual a flow, é uma pequena parte
da fórmula de cocriação exoconsciente que nós ensinamos no curso de iniciação exoconsciente. É uma pequena parte, que já vai dar muito o que você pensar. Fornecer alimento ao faminto é bom. Transmitir força interior aos que estão mentalmente enfraquecidos, de modo que possam se defender sozinhos, é ainda melhor. E conferir sabedoria libertadora aos que estão desnorteados espiritualmente é de suprema importância. Eu termino essa aula perguntando para você assim: qual é o impacto dos meus talentos naturais no ambiente onde eu estou inserido? Pergunte a você mesmo. Qual é o impacto dos meus talentos naturais no ambiente onde eu estou inserido? Qual a impressão magnética que eu exerço sobre as pessoas ao meu redor? Como eu seria descrito ou descrita pelas pessoas que me conhecem e o meu papel na vida delas? Reflete sobre essas 3 perguntas. Tira a foto desse slide, passa nos seus grupos de estudo. Pensem sobre isso. Qual é a qualidade de energia que sai de você? Porque a qualidade de que entra eu sei, é a energia cósmica universal. É a grande vibração de On, a grande força do espírito. Mas como é que ela sai de você quando ela passa pelos seus talentos? Você tem autoconsciência daquilo que você tem de melhor? Daquilo que você pode entregar de melhor? Você tem canalizado essa energia? Você tem direcionado essa energia? Porque o que quer que você faça com os seus talentos vai reverberar na vida de várias pessoas. Esteja você isolado ou não, porque tudo que você pensa está sendo marcado no éter. Pensa nisso. Discute isso com o seu grupo. Discute isso com o seu grupo. Qual é a importância desse fluxo, identidade, pertencimento e flow na sua vida? E quão disposto você está a estar no barco de Pedro, a viver essa transformação de pescador de peixes a pescador de homens. Na nossa próxima aula, eu peço que você se prepare, porque nós vamos falar sobre a expulsão de demônios. Tchau, sempre avante, que com essa é a coisa più importante.